Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos caminhando já para o fim, desse trimestre. Estamos na lição 11, que tem o tema hoje de levado e julgado, Nós estamos caminhando ali para o final de livro de Marcos, já nos momentos finais ali para a morte e ressurreição de Jesus. Então nós vamos tratar desses temas nesta lição. O verso para memorizar está em Marcos capítulo 14, verso 36, que diz: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, Uma frase ali que Jesus ele fala quando está orando a Deus, nos momentos ali antes de ser entregue, antes de passar por todo o sofrimento, Jesus ele demonstra ali aquilo que ele está sentindo, A pressão de ter que morrer na cruz, mas ao mesmo tempo ele diz que a vontade de Deus tem que prevalecer, e não a dele. E vamos então entender um pouquinho aqui na parte introdutória de sábado, que diz que os capítulos 14 a 16 de Marcos são conhecidos como narrativas da paixão, O período ali da Páscoa, e que nós também conhecemos como a paixão de Cristo, Elas descrevem o sofrimento, a morte e ressurreição de Jesus. A maioria dos eventos de Marcos 14 a 16 ocorreram entre quinta e sexta-feira, da semana da paixão. A morte de Jesus ocorreu na sexta-feira e a sua ressurreição num domingo, E nós vamos conhecer também a quinta história em formato de sanduíche, Nós vimos algumas ao longo do trimestre e agora no Marcos capítulo 14 também teremos uma história assim. Então vamos começar aqui, inesquecível, Tá ali uma história acontecendo no Marcos capítulo 14, do verso 1 ao 11. E uma história muito interessante, Aqui na lição diz que faltavam 2 dias para a Páscoa. E aí ocorreu, então, uma reunião ali em Betânia, E que essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira, Antes de Jesus ser entregue ali, e ser julgado na quinta-feira para sexta-feira, então, ter sido a sua morte. Aí diz que os líderes tinham um plano e um cronograma, mas eles precisavam de um meio para atingir este objetivo, E esse meio seria surpreendente. Então tá dizendo que essa passagem é a quinta história em formato de sanduíche, que tá lá em Marcos. Então a história de conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher, que ela unge, a cabeça de Jesus com um perfume valioso, Marcos diz que é um vaso de alabastro, Era um perfume muito precioso. Outros evangelhos também falam disso. E João, ele descreve até com um pouco mais de detalhes, Ele fala também que esta mulher não só ungiu a cabeça, mas os pés de Jesus e enxugou, aquele perfume lá com seus cabelos. E aqui diz que 2 personagens paralelos, eles realizam ações opostas, mostrando aqui então um contraste irônico. Enquanto a mulher, ela não se importa com o valor daquele perfume e unge a Jesus, um dos seus discípulos, e outras pessoas que estavam ali também, veem aquela cena e acham que aquilo é um desperdício que ela estava fazendo, já que aquele perfume custava tanto, talvez ali quase 1 ano de salário, Mas a Bíblia diz que Jesus defendeu o ato dela e diz que esse ato seria incluído na pregação do evangelho em todo mundo. E é verdade, porque hoje, em pleno século XXI, eu e você estamos falando sobre essa atitude desta mulher, Então essa história ficou conhecida. Todo mundo já falou dessa história, ainda que o nome dela aqui no livro de Marcos não é mencionado, mas nós contamos essa história, Aqui diz que Jesus diz que as palavras dela, que aquele ato dela, ficaria na memória. E a traição de Judas também foi inesquecível. Aquele ato daquela mulher foi algo inesquecível que chamou a atenção, e a maneira com que Judas traz Jesus também, infelizmente, é de uma forma inesquecível, Marcos dá a entender que a motivação dele é a ganância, ao amor ao dinheiro, Marcos faz um trocadilho também com a palavra bom aqui, para ilustrar 2 motivações diferentes, nessa história. Jesus chama a atitude daquela mulher de boa, que também pode ser traduzida por bela. E ele diz que sempre poderemos fazer o bem para os pobres,
e também chama a atenção da mulher, chamou a ação, na verdade, da mulher de parte do evangelho, que significa boas novas, né? E Judas também procurou uma boa ocasião para atrair Jesus. Então, a mesma palavra ali, né, em sentidos diferentes, com conotações diferentes, mostrando a ação diferente de cada uma dessas pessoas, né? E aqui diz que o Messias, né, tornaria... esse jogo de palavras, então, ela indica a conspiração humana para destruir o Messias, e isso se tornaria parte da história do Evangelho também. Assim como a atitude daquela mulher, né, fez com que hoje, depois de muitos anos, a gente falasse sobre essa história, também toda essa conspiração e trama a respeito, né, de conspirar contra Jesus, também ficaria na história do Evangelho. Porque então estava se cumprindo a vontade de Deus de dar o seu Filho para salvar toda a humanidade. E aqui nós vamos falar da última ceia, né? Que nós encontramos em Marcos capítulo 14, do 22 ao 31, e também tem uma referência em Êxodo, né? Marcos 14, 12, observa que aquele era o primeiro dia da festa dos pães asmos, né? Então, no 14º dia, né, do mês ali de Nissan, eles matavam o cordeiro pascal, né? Isso remetendo lá ao Êxodo, quando o povo de Israel estava para ser liberto do Egito, né? Então, no 14º dia, eles matavam ali o cordeiro, se reuniam em família, né? E no dia seguinte, então, começava a festa de pães asmos, que duravam ali 7 dias, né? 7 dias eles comiam pão sem fermento, né? Que o fermento é o símbolo do pecado. Então, a festa dos pães asmos começou, né? Quando o cordeiro era sacrificado, né? Na Páscoa, um dia antes. E a refeição, então, deve ter ocorrido lá pela quinta-feira à noite, né? E nós já vemos que na sexta-feira, então, Jesus é crucificado e morto, né? Na última ceia, Jesus instituiu um novo serviço memorial. Era uma transição da celebração da Páscoa judaica, né? Ligada, então, à saída do povo de Israel do Egito, ao estabelecimento da nação como o povo da aliança de Deus no Sinai, né? Ao selar a aliança, Moisés aspergiu o quê? O sangue, né, dos sacrifícios e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. E é surpreendente que nas ceias, instituída pelo Senhor, né, por Jesus, o cordeiro da ceia pascual, ela não foi mencionada. Por quê? Porque o cordeiro estava ali, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali com eles. O pão da ceia também representava o quê? O seu corpo. Então, a nova aliança foi selada com o sangue de quem? De Jesus, que logo ia ser derramada na cruz, né? E o cálice representa isso, então. Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam, né? Então, Jesus deixou claro para eles, olha, assim como ovelha sem pastor, é assim que vocês vão ficar soltos, perdidos, todos vão me abandonar. E isso foi um discurso difícil para os discípulos entenderem e aceitarem, né? Principalmente para Pedro, que disse, olha, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E aí Jesus fala para ele, né, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante pela segunda vez, né? E essa predição desempenharia um papel crucial na cena do julgamento de Jesus e da negação de Pedro, né? Então, isso realmente aconteceu? Infelizmente, a gente sabe que aconteceu exatamente como Jesus disse, né? Agora vamos para as cenas no Getsêmani. Marcos 14, 32 ao 42. Saindo de Jerusalém, onde comeram a Páscoa, Jesus e seus discípulos atravessaram o Vale do Cedron até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. Ali era o Getsêmani, que significa lugar de azeite, né? Sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite ali pelas proximidades. A localização exata é desconhecida porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras durante o cerco, né? Em 70 70 depois de Cristo, ali quando houve a destruição então de Jerusalém. Ao entrar no jardim, Jesus deixou ali seus discípulos e ele seguiu adiante levando 3, né? Pedro, Tiago e João. Mas também deixou esses 3 e seguiu sozinho, né? Esse distanciamento, né? Sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava, que era a morte na cruz.
Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, né? Jesus ali na sua parte humana, ele sabia que o que ele tinha para enfrentar era muito difícil, mas ele se entregou também à vontade de Deus, porque ele disse que se faça, Pai, a tua vontade e não a minha. E qual foi a vontade de Deus? Sim, de Jesus ir até o final na cruz do Calvário, né? E Jesus, ele usa a expressão aqui interessante, Abba, né? Abba, Pai. E foi traduzido como pai, mas o termo não significa exatamente papai, né? Porque as crianças ali, quando iam chamar o seu pai, chamavam de Abi. Mas a palavra Abba, ela traz com ele, né, com essa palavra, um vínculo familiar muito grande, né? Uma proximidade. Então, não deve ser diminuído. Esse Abba é um sentido de familiar muito próximo, algo ali realmente de família, né? Carrega esse conceito. Jesus orou então para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se entregou à vontade de Deus, né? A vontade de Deus naquele momento era que Jesus fosse até o fim do seu sacrifício para que a humanidade pudesse ter direito à salvação, né? Então Jesus, ele cumpriu a vontade de Deus. E uma parte interessante da lição aqui fala também, né? Até de nós, né? De quando nós estivermos passando por alguma dificuldade muito grande, que a gente deve procurar pessoas próximas, amigas, para nos ajudar naquele momento difícil. Porque o próprio Cristo procurou, né? Ele pediu que os discípulos ficassem ali orando, intercedendo por ele. Mas quando Jesus volta, né, ali do monte, do momento que ele teve com Deus, os discípulos estavam o quê? Dormindo, né? Eles não puderam vigiar ali, interceder por Jesus, estar com Jesus naquele momento difícil. No fim, Jesus desperta eles, né, para que eles seguissem o seu caminho para enfrentar a sua provação. Ele estava pronto, mas os discípulos não. E quarta-feira vai falar deixando tudo para fugir de Jesus. E aí que começa a mostrar, então, aqueles que fugiram, né, que não ficaram ali com Jesus, assim como ele disse. Marcos capítulo 14, verso 43 a 52. É chocante que um dos associados mais próximos de Jesus foi o seu traidor, né, o que o entregou. E a gente sabe que foi Judas, um dos discípulos. A traição em si, ela é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores, né? Até aqueles que usam a pessoa para trair alguém, né? Promete dar alguma coisa, até para eles, esse ato da pessoa aceitar um dinheiro para trair é algo terrível, né? A atitude de Judas foi especialmente desprezível, porque ele tentou esconder a sua traição sobre um pretexto de amizade, né? Ele deu instruções à multidão que o homem a que ele beijasse deveria ser preso. Então, ele não chegou lá e dizendo assim, olha ele, podem prender. Não, eu vou dar um beijo, vocês já vão entender o sinal, mas fica para todo mundo que eu não fiz nada. Eu só fui lá e dei um beijo no mestre, né? E Jesus sabia toda a intenção do coração dele, né? O caos, então, irrompeu quando a multidão prendeu Jesus. Então, Judas chega, dá um beijo ali em Jesus, né? Olha fixamente nos olhos de Jesus e o trai. E quando eles resolvem prender Jesus, então, há um alvoroço, né, em toda a multidão. E Pedro desembainhou, né, uma espada também e cortou a orelha ali do servo do sumo sacerdote. Jesus a colocou de volta, né, e o curou. Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por fazerem em segredo o que eles tiveram medo de fazer abertamente, né? Na calada da noite ali, fazendo aquilo em segredo, sempre. E ele fez a referência de que ele sempre esteve com eles, né? Então, por que fazer aquilo às ocultas, né? Jesus ensinava no templo, estava todo o tempo ali. Mas Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Escrituras. Trata-se de outro sinal dessa trama dupla que permeia a narrativa da paixão. A vontade de Deus estava se cumprindo enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias, né? Então, ao mesmo tempo que a vontade de Deus se cumpria ali para a salvação da humanidade, pessoas estavam tramando para tirar a vida do Messias, né? Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro. Assim que eles viram Jesus ser preso, eles fugiram, ficaram com medo de que algo acontecesse com eles também, né? Então, Pedro depois reaparece seguindo Jesus à distância, né?
para de repente ali não se meter em problemas. Então, exatamente como Jesus disse, aconteceu. Todos os seus amigos mais próximos desapareceram, né? Não quiseram ficar com ele naquele momento difícil. E quinta-feira faz uma pergunta interessante. Quem é você? Marcos 14, 60 ao 72. Em Marcos 14, do 53 ao 59, descreve então Jesus sendo levado ao Sinédrio, né? Que é o lugar que eles se reuniam ali para ter algumas decisões políticas, né? O que faz referência ali ao povo, que era a primeira parte do julgamento, né? Foi um exercício de frustração. Repetidas vezes, os líderes tentaram fazer com que a acusação contra Jesus fosse validada. O escritor do evangelho observa que o testemunho das pessoas era o quê? Falso. E que os relatos das testemunhas não concordavam entre si. Então, eles não tinham algo verdadeiro com o que acusar Jesus. Então, eles tramaram, pegavam pessoas com acusações falsas, né? Para então terem um motivo para levar Jesus, então, ali até Pilatos, né? E quererem a morte de Jesus mesmo. O sumo sacerdote se dirige a Jesus. A princípio, Jesus não responde nada, fica em silêncio. Mas então o sumo sacerdote o colocou sobre juramento e perguntou se ele era o Messias. Jesus admitiu que era o Messias e se cita então Daniel 7:13 e 14, que refere ao Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens do céu. Então pronto, era isso que eles queriam, que Jesus então se declarasse o Messias, né? O sumo sacerdote rasga as vestes ali, faz toda uma cena e clama pela condenação de Jesus, dizendo que Jesus estava ali blasfemando então, né? E quando ele leva para Pilatos, né? O que ele quer dizer? Olha, Jesus está dizendo que ele é o rei, que ele vai se levantar até contra Roma, né? Então, várias coisas ali foram faladas para que eles conseguissem a condenação de Jesus. O concílio autorizou imediatamente. Humilharam Jesus, cuspiram nele, então vendaram seu rosto, bateram nele e pediram que ele profetizasse, né? Quanta humilhação não passou o nosso Jesus. Enquanto Jesus, dentro da casa do sumo sacerdote, era julgado e dava um testemunho fiel, Pedro no pátio mentia. Que algumas pessoas viram Pedro ali olhando Jesus de longe e falou: olha, eu acho que você estava junto com ele. E Pedro então começa a mentir e começa a negar, né? E aí tem a sexta e última história em formato de sanduíche. Mais uma vez, Jesus dando um testemunho fiel, a história para contar a história de Pedro, dando um testemunho oposto, né? Mentindo ali. Em Marcos, formato sanduíche, né? Que se encontra agora em Marcos. E nesse texto a ironia é acentuada. Por quê? Dois personagens paralelos, Jesus e Pedro, realizaram ações opostas. Jesus deu testemunho fiel e Pedro um testemunho falso. 3 vezes Pedro foi abordado por um servo e por pessoas que estavam ali. 3 vezes ele negou a sua ligação com Jesus, né? Nesse momento, o galo canta pela segunda vez, acontecendo exatamente como Jesus disse para Pedro. Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus, de que ele negaria Jesus, desmoronou então e chorou. E aqui está a ironia. No fim de seu julgamento, Jesus foi vendado, espancado e ordenado a profetizar. O objetivo era zombar dele, pois ele não conseguia ver quem o estava golpeando. No entanto, no exato momento que faziam isso, Pedro estava negando Jesus no pátio, cumprindo as promessas, né, as profecias, do mestre. Consequentemente, ao negar Jesus, Pedro mostrou que Jesus era o Messias, porque Jesus tinha dito que isso aconteceria, né? Ele fez ali então uma profecia. Então, no exato momento que Pedro cumpre aquilo, ele mostra como Jesus é o Messias e ele também cumpre, né, aquilo que Jesus disse que ia acontecer, mas de maneira oposta. Enquanto Jesus está sendo fiel e verdadeiro, Pedro mentia. Então, a lição termina perguntando: quem é você? Quem nós seremos, né? Quem nós somos, quem nós seremos, quem verdadeiramente eu e você somos. Somos testemunha fiéis do Senhor, damos bom testemunho, ou estamos prontos para mentir, para negá-lo, para abandoná-lo,
para fugirmos, né? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos todos os dias. Com as nossas atitudes de hoje, nós estamos negando Jesus ou estamos sendo testemunhas fiéis, né? O sofrimento do nosso Jesus foi muito grande, mas ele não está mais naquela cruz, não está mais sendo golpeado, não está mais sofrendo. Hoje ele está no céu, no santuário, está julgando, está ali fazendo intercessão por nós, está analisando cada caso. E ele vai voltar como rei, ele vai voltar para levar os seus com ele e para trazer juízo sobre a terra. E qual lado nós estaremos? Do lado do rei ou ainda negando e dando falso testemunho? Quem é você? Quem sou eu? Louvado seja Deus que o Senhor se entregou por nós, mas custou muito, muito caro a morte, a vida do nosso Senhor. Mas ele não pagou esse alto preço para que a gente viva de qualquer jeito, mas que a gente viva para honrar as ações, a atitude, o sacrifício de Jesus. Amém? Que eu e você possamos entender a importância disso e possamos viver honrando ao nosso Senhor. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado por mais uma lição, por mais um estudo. Nós estamos estudando já esses momentos finais, Senhor, onde o Senhor suportou tudo por nós. Morreu derramando até a última gota de sangue, para nos purificar de todo o nosso pecado. Que cada um, Senhor, entenda o seu papel nesta vida, que a gente possa honrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ainda que pecadores, distantes, Senhor, nós estamos de nos parecer contigo, porque o pecado trouxe esse problema maior para nós. Mas se nós clamarmos o Senhor que é bom, que é justo e que é fiel, nos aperfeiçoa para que a gente possa viver uma vida segundo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nos orienta sempre e que estejamos sempre prontos para negar as outras coisas do mundo e a servir ao Senhor e não te negar na frente dos homens. Te agradecemos pelas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você continue estudando a lição da Escola Sabatina, se aprofundando mais no amor de Cristo, porque isso vai ser muito importante para cada um de nós. Amém? Deus abençoe você e até o próximo estudo, em nome de Jesus.